E hoje eu quero refletir com vocês a respeito da nossa responsabilidade como parte de uma família. Para a nossa meditação hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 6. Nós vamos ler o capítulo 6 e o capítulo 7 de Josué. Já digo quais versículos são. E enquanto você abre, eu queria fazer uma pergunta para você. Talvez seja uma pergunta um pouco incômoda, que vai fazer você visitar alguns sentimentos que você não gosta muito. Mas eu preciso perguntar para você se alguma vez na sua vida você já tomou alguma atitude, você já fez algo que quase, por muito pouco, colocaria a perder algo muito importante, algo muito caro para você, para as pessoas ao seu redor. Você já tomou algumas atitudes, já tomou algumas decisões que provavelmente, quase, por muito pouco, colocou muita coisa na sua vida a perder? Pensando nisso, eu quero convidar você a refletir acerca de dois exemplos que a gente vê na palavra de Deus. Josué, capítulo 6, versículos de 15 a 25, e depois eu vou guiando a nossa leitura no capítulo 7. Josué, capítulo 6, versículos de 15 a 25. A palavra de Deus diz assim: se prepare, se acomode na cadeira, porque são muitos versículos que leremos. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado grande grito, ruíram as muralhas, e todo o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata e o ouro, e os utensílios de bronze e de ferro, deram para o tesouro na casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Capítulo 7 agora, versículo 1, e depois do versículo 1 nós vamos para o versículo 10, para você acompanhar essa história. Capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles. Porquanto Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada.
Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará segundo as suas famílias, e a família que o Senhor designar se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até ao dia de hoje. Ufa! Chegamos ao final desse texto. O que esse texto tão complicado, de coisas tão estranhas para nós hoje, tem para nos ensinar? Feche seus olhos, vamos pedir a Deus iluminação? Querido Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela sempre fala conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar Jesus, Teu Filho, nas páginas desse texto que acabamos de ler. Que Teu Espírito ilumine o nosso coração e nos ajude a ver a Tua graça florescendo em meio ao nosso caos, em meio à nossa confusão, em meio à nossa desgraça. Que no nome de Jesus o Senhor tenha misericórdia de nós e fale aos nossos corações, trazendo consolo a nós, mas também nos confrontando com aquilo que precisamos ser confrontados. Ajuda-nos, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Depois de ler esse texto eu preciso tomar água. Eu quero fazer para você, de novo, a pergunta que eu fiz agora há pouco. Você, alguma vez na sua vida, já colocou a perder, ou quase colocou a perder, algo que com muito custo você batalhou para conquistar? Você já pôs a perder algo que é muito precioso, muito caro para você ou para alguém que você ama? Se a gente for parar para pensar, a gente consegue se lembrar de um monte de besteira que a gente acaba fazendo, não é verdade? Nesse texto a gente encontra a história de duas pessoas que quase colocaram a sua vida a perder, mas que encontraram o fim que elas tanto procuraram. Quando a gente chega no livro de Josué, e o livro de Josué é famoso porque lá no finalzinho do livro de Josué existe um texto que a gente ama repetir no mês da família, que é: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A igreja sabe de cor, a igreja repete como um coro. Não é verdade?
O livro de Josué fala sobre a família da aliança de Deus chegando na terra prometida. O povo de Deus que havia vivido 400 anos escravo no Egito, o povo que tinha desaprendido a ser gente, eles só sabiam viver como escravos. Viram Deus libertá-los da escravidão com mão poderosa, com muitos sinais, com prodígios, com maravilhas. Mas aquele povo precisava passar por uma pedagogia muito difícil de Deus no deserto. E depois que eles saíram do Egito, Deus, durante 40 anos, depois de 400 anos de escravidão, agora eles passaram 40 anos no deserto, aprendendo da pedagogia difícil de Deus. Aquele povo que estava longe, viveu quase meio milênio longe da sua terra, agora estava reaprendendo a ser gente e finalmente conquistando a terra que Deus havia prometido dar a eles e aos seus antepassados. E se a gente caminhar no livro de Josué, a gente vai ver que o povo de Israel, ao entrar sob o comando de Josué na terra prometida, venceram 2 reis em 2 guerras muito improváveis. Eram povos poderosos, com um poderio bélico muito maior do que Israel possuía. Pensa, eles eram escravos que viveram 40 anos no deserto, nem sabiam como lutar direito, o preparo deles era pouco. Mas quando eles chegam na terra prometida de forma milagrosa, Deus lidera Josué, e Josué lidera o povo de Deus em 2 vitórias contra os reis Seom e Og. E quando a gente começou a ler aqui o capítulo 6, a gente vê uma terceira batalha, só que essa batalha seria diferente das 2 batalhas anteriores. É a famosa batalha da cidade de Jericó, uma das cidades mais famosas da antiguidade, porque era uma cidade cheia de muralhas fortificadas. Muito difícil seria alguém conseguir derrubar aquelas muralhas e entrar na cidade, invadir aquele lugar e tomar a cidade. Porém, a estratégia que Deus dá para o seu povo é uma estratégia diferente. Deus diz para Josué: Josué, junta o povo e deem 7 voltas na cidade em um dia só. Esperem o amanhecer, e no amanhecer, grite ao povo, ao som da buzina, ao som da corneta, faça com que todos gritem. E aí, no amanhecer, aquele povo começa a gritar e as muralhas de Jericó começam a cair ao chão. E a gente conhece a história, a gente canta essa história. Deus dá a vitória para o povo. Só que, durante essa vitória que Deus dá ao povo, Deus manda que os espias que foram vigiar a terra para ver se era possível eles vencerem aquele povo, foram acolhidos por uma mulher, por uma prostituta ali, e Josué manda que aquela mulher que havia acolhido os espias do povo de Deus, aquela mulher e toda a sua família deveriam ser salvos. À medida que os judeus vão se estabelecendo na terra prometida, à medida que os judeus, o povo que havia sido escravo, começa a vencer as suas batalhas, eles começam a se esquecer de Deus. Ao contrário da Raabe, a prostituta, que havia confiado em Deus e dado guarida para aqueles espias, o povo de Deus começa a se esquecer de Deus. E a grande tensão que a gente tem no livro de Josué, em todo o livro de Josué, é: será que a gente vai colocar aquilo que a gente lutou tanto para conseguir a perder? Será que a nossa infidelidade vai nos levar a obedecer a Deus? E é por isso que quando a gente chega lá no finalzinho do livro de Josué, lá no capítulo 24, versículo 15, Josué se coloca diante de todo o povo e fala: hoje você, povo de Deus, tem o direito de escolher a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses que ficaram lá no Egito, se vocês vão servir os deuses dos cananeus, do povo da terra para onde vocês estão se mudando, ou se vocês vão servir a Deus, o Senhor que libertou vocês. Não importa qual escolha vocês façam, eu já adianto uma coisa para vocês. Josué disse diante de todo o povo: não importa a escolha de vocês, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A escolha que Josué fala lá no finalzinho do capítulo é uma escolha que os judeus têm que fazer em todo o livro. Será que nós vamos ser fiéis ao Senhor? Será que nós vamos obedecer a Deus? Será que as nossas famílias vão ser famílias obedientes a Deus? Ou será que a nossa lealdade a Deus estará dividida? Vamos obedecer ao Deus que nos tirou do Egito, ou vamos adorar a Astarote, a deusa do sexo? Será que vamos adorar Moloque, o Deus que dá colheitas?
Ou vamos continuar obedecendo ao Deus que nos livrou? Diante desse cenário, onde existe uma guerra pela lealdade do povo de Deus, eu quero te convidar a pensar no cenário que você tem à sua volta. Aquele que foi o grande dilema do livro de Josué, é o dilema da minha e da sua vida todos os dias. A quem nós vamos servir? A Deus que me tirou da terra do Egito, a Deus que me libertou de uma vida de pecado, a Deus que me amou, mesmo eu não merecendo? Ou será que eu vou servir aos deuses desse tempo? Será que eu vou me curvar diante deles? Quando a gente caminha no texto, a gente chega no capítulo 7, e um primeiro exemplo é apresentado para a gente, um primeiro paradigma é apresentado para a gente, o paradigma de Acã. Vamos ler juntos o versículo 1 do capítulo 7? Vamos lá? Mantenha a sua Bíblia aberta que nós vamos passear por ela hoje. Vamos lá? Capítulo 7, versículo 1. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Você talvez estava achando ainda, vamos ler essa primeira parte do versículo? Vamos todos juntos? Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Que palavrão é esse, pastor Tássio? Prevaricaram. Talvez você nunca tenha ouvido, ou talvez se você está acompanhando as convulsões políticas que têm acontecido lá em Brasília, o crime de prevaricação tem aparecido muito nas CPIs da vida, nas falas de várias personalidades políticas. Prevaricação é algo que pode ter 3 significados, e no hebraico, a prevaricar lá no hebraico é mal. Prevaricar, em primeiro lugar, é faltar com o cumprimento do seu dever. Quantas vezes, meus irmãos, eu e você faltamos com o cumprimento do nosso dever, no nosso serviço a Deus, no serviço à nossa família? Quantas vezes você, como pai, como mãe de família, falta no cumprimento do seu dever para com o seu cônjuge, com seus filhos? Quantas vezes faltamos com o cumprimento do nosso dever? Mas além desse primeiro significado, que é faltar com o cumprimento do nosso dever, prevaricar também é agirmos de má fé, é transgredirmos, passarmos dos limites aceitáveis. Ah, pastor, às vezes ninguém me segura, eu passo dos limites. Prevaricar também pode ter um outro sentido, sermos desleais. E lealdade é o grande tema do livro de Josué. E aqui, no versículo 1 do capítulo 7, a gente vê o paradigma de Acã, esse homem que foi o primeiro e que levou todo Israel a pecar. Você olha aí no primeiro versículo, prevaricaram quem? Os filhos de Israel. Por quê? Porque Acã, por causa de toda a família de Israel foi comprometida. Por causa de os outros foram contaminados. Os filhos de Israel faltaram com o cumprimento do seu dever, os filhos de Israel foram desleais, os filhos de Israel passaram dos limites aceitáveis. Porque aceitaram, porque deixaram o mal, o erro de um homem contaminar todos eles. Eles prevaricaram. Mas quando a gente olha para Acã, o texto de Josué faz questão de mostrar para a gente algumas coisas. Esse Acã, ele não era um qualquer no meio do povo de Israel. Naquela época, havia um ditado entre os judeus, e talvez até hoje, entre algumas pessoas do Oriente Médio, existe esse ditado, em que os homens se levantam todos os dias, e no meio das suas orações matinais, eles dão graças a Deus, porque o Senhor me fez homem e não mulher. É uma oração que os orientais antigos faziam, e alguns fazem até hoje. Graças a Deus, porque o Senhor me fez nascer homem, não me fez nascer mulher. Acã era um privilegiado porque, numa sociedade onde os homens tinham todo o poder, ele era um homem. Mas Acã era também um israelita. Ele era do povo de Deus, ele havia sido escolhido no meio do povo de Deus. Além de ser um israelita de sangue azul, Acã pertencia à tribo de Judá, é o que diz o versículo 1, uma das tribos mais respeitáveis do povo de Deus.
Não bastasse isso, Acã tem tudo para dar certo na vida dele. Porém, e aí sempre na vida da gente existe esse porém, o Acã vê, ele toma para si, deseja e depois toma para si objetos condenados. Não é isso que diz o versículo 21? Olha aí, versículo 21. Quando Josué pergunta para Acã, Acã, me conta o que você fez. Acã confessa, quando eu vi entre os despojos uma boa capa babilônica, quando eu vi entre os despojos um pouco de ouro e uma barra de prata, eu desejei, cobicei-os e tomei-os para mim. Irmãos, quantas vezes na minha e na sua vida existe a oportunidade da prevaricação? Quantas vezes à nossa frente é colocada uma capa babilônica muito bonita, e essa capa provavelmente era uma capa preta, tecida com fios de ouro, em que havia desenhos de pessoas, algo muito caro. Acã viu aquela capa, Acã viu aquela porção de ouro, Acã viu a prata, e ele não apenas viu, ele cobiçou, e não apenas cobiçou, ele tomou para si. Tantas vezes no nosso dia a dia aparecem capas babilônicas muito bonitas para que a gente possa ostentar. Aparece a chance da gente guardar bens, ouro, prata para nós. Tantas vezes na nossa vida nós somos tentados a prevaricar contra o Senhor, como Acã foi tentado. Nós vemos, nós cobiçamos, nós desejamos aquilo que não é nosso. Talvez você, como pai, dentro do seu lar, desejou, cobiçou, quis ter para você aquela mulher que não é a sua, aqueles filhos que não são os seus, aqueles bens que não são os seus. Quantas vezes somos tentados, meus irmãos, por capas babilônicas muito bonitas? Quantas vezes nós queremos ostentar e as redes sociais trazem para a gente, fazem aflorar na gente a inveja, o desejo pela ostentação, por mostrar para todo mundo que eu posso. Acã prevaricou, mesmo tendo tudo a seu favor, sendo homem, sendo israelita, pertencendo à tribo mais distinta do povo de Israel. Mas ainda assim, ele desejou para si algo que não era dele. E é muito interessante, irmãos, que esse padrão é um padrão que sempre se repete na nossa vida. Se você voltar lá para Gênesis 3, no versículo 6, quando Deus está perguntando para Adão e Eva, por que vocês fizeram isso? Por que vocês comeram do fruto que eu disse para vocês não comerem? A resposta que a mulher dá para o Senhor é: quando eu vi que a árvore parecia agradável ao paladar, quando eu vi que a árvore era desejável aos meus olhos, quando ela cobiçou, e quando eu vi que ela poderia me dar discernimento, eu tomei do seu fruto. Percebe? Ver, desejar e tomar é um padrão que sempre se repete na nossa vida. Quais capas babilônicas, quais frutos proibidos você tem visto, você tem desejado, você tem tomado para si? Porém, não ficou só aí a história de Acã. Porque ele viu, porque ele desejou e porque ele tomou para si o que ele não deveria tomar, ele trouxe condenação não apenas para ele, mas para todos aqueles que estavam ao redor dele, para todas as pessoas que ele mais amava, para toda a família dele. Se você olhar os versículos 11 e 12, você vai ver que a resposta que é dada para Acã é que Israel pecou, Israel violou a aliança, Israel fez aquilo que Deus ordenara que eles não fizessem. Por quê? Porque um homem pôs a perder tudo aquilo que um arraial tinha. Eu não li aqui os versículos de 5 a 8, mas aqui é contada uma história para a gente. Depois que eles venceram Seom, depois que eles venceram Og, depois que Israel derrubou as muralhas de Jericó, havia uma quarta batalha que eles deveriam lutar, numa cidade chamada Ai. E Josué, como de costume, manda alguns espias até essa cidade de Ai. Ao chegarem Ai, os espias falam: olha, Josué, vai ser facinho, a gente já venceu aqueles reis poderosos, é uma cidade que tem
pouquíssima gente, com 3.000 homens, a gente tem 10.000 à nossa disposição, com 3.000 a gente consegue vencer. A gente dá conta. Josué acredita no relato dos espias, manda 3.000 homens para a cidade de Ai, homens fortes contra homens fracos, de uma cidade fraca, de uma cidade insignificante. Só que o que acontece? Depois que Acã rouba aquilo que ele não deveria roubar, a capa babilônica deveria ser queimada em santa destruição, o ouro e a prata deveriam ser entregues ao templo do Senhor. O que acontece é que naquela cidade, que seria uma grande vitória para eles têm uma grande derrota. Muitos homens são feridos, mas 36 israelitas acabam morrendo por causa do pecado de um homem. Por causa do erro de um homem, que tinha tudo para dar certo, mas que escolheu fazer aquilo que não deveria. Por conta do erro de Acã, ele trouxe condenação para todo o arraial de Israel. Ele prejudicou a vida de 36 famílias que perderam seus pais, filhos. Mas é interessante que depois dessa derrota que eles sofrem, o povo volta para Josué, e todo o exército que antes estava muito confiante com as vitórias começa a ter muito medo. E a expressão que o texto usa é uma expressão muito forte, que o coração deles começou a se derreter como se fosse água. Eles estavam com muito medo de perder, por conta do mau exemplo de um. E por conta do erro de Acã, Josué vai muito preocupado diante de Deus, perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo com a gente? A gente estava vencendo tanto, estava tudo dando certo, por que deu errado? Josué estava inocente ainda. Deus fala: Josué, se levanta daí, porque eu continuei fiel à minha aliança, mas vocês que não continuaram fiéis à minha aliança. Portanto, Josué, se levanta agora e chama o povo para se santificarem, chama família por família, que eu vou mostrar quem foi que colocou tudo a perder. E a gente ouviu a leitura do texto, vão chamando família por família até chegarem à família de Acã. O bendito Acã, que tinha colocado tudo a perder. E aí Josué se encontra com Acã e fala: Acã, dá glória a Deus. E aí, o glória a Deus que Josué quer que Acã dê não é dizer aleluia, Senhor, glória a Deus. Não é isso que Josué quer. Ele quer falar: fala a verdade. Você está diante de Deus agora, fala a verdade, Acã. Acã abre a boca e fala: olha, está tudo lá na minha tenda. Os soldados vão revistar, veem tudo aquilo, e diante de todo o povo, Acã não morre sozinho. Acã morre junto com aqueles que foram seus comparsas, porque provavelmente os companheiros de guerra de Acã viram ele roubar aquela capa babilônica, o ouro, e se tornaram cúmplices. Mas não apenas os soldados, colegas dele, também a esposa dele, que viu e ficou quietinha. O meu marido tem uma capa babilônica, o meu marido tem ouro, o meu marido tem prata. Acã e toda a sua família foram destruídos por conta do seu pecado. Pastor, o que isso tem a ver com a minha família, com a igreja familiar que a gente é? Você já pensou que às vezes as suas atitudes, as suas ações podem colocar as pessoas que estão ao seu redor numa situação como a situação da família de Acã? Pastor, eu vim na igreja para ouvir tanta palavra de condenação e desgraça. Vamos olhar para um outro exemplo? Capítulo 6, que aqui a gente já está se encaminhando para o final. Capítulo 6 é apresentado um outro paradigma para a gente. Um paradigma de uma pessoa que tinha tudo para dar errado. Uma pessoa que tinha tudo para ter um fim trágico, como foi o fim de Acã. A gente vê o paradigma de Raabe. Raabe era uma mulher numa sociedade onde a mulher não tinha valor. Raabe era uma estrangeira numa sociedade onde os estrangeiros eram desprezados. Raabe, além de ser uma mulher e além de ser uma estrangeira, era uma prostituta. Uma profissão que sempre foi olhada com muito desprezo, com desconfiança. Porém, diferente de Acã, que tinha tudo para dar certo, Raabe, uma mulher, uma estrangeira, uma prostituta. Ela olha para aquilo que está acontecendo na história e ela percebe que aquilo que está acontecendo na história ao redor dela não é nada natural. Tem um Deus poderoso em ação na história. Raabe ouve a respeito dos atos poderosos de Deus. Raabe reconhece o senhorio de Deus e Raabe acolhe os mensageiros de Deus. Olha só o que Josué faz questão de pontuar no versículo 22 do capítulo 6.
Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher, eu faço questão de dizer que essa mulher é prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. No capítulo 2 de Josué, você vai ver que enquanto os espias foram até Jericó, os espias foram acolhidos por Raabe e por sua família, enquanto os homens da cidade queriam matar os espias do povo de Deus. Porque Raabe ouviu falar a respeito de Deus, porque Raabe ouviu falar a respeito de que havia um Senhor nos céus e na terra, Raabe escolhe acolher aqueles espias. Raabe escolhe acolher os homens de Deus, enquanto o povo de Deus escolhe abandonar o próprio Deus. Você percebe que contraste, que ironia? Tantas vezes existem pessoas fora dos nossos muros, fora das portas dessa igreja, pessoas as quais nós consideramos desprezíveis, pessoas que nós consideramos que jamais poderiam entrar na nossa família. Essas pessoas, ao contrário de nós, que muitas vezes somos desleais, essas pessoas ouvem falar a respeito de um Deus poderoso, acolhem a palavra de Deus no seu coração e recebem de bom grado a mensagem dos mensageiros de Deus. Abra a sua Bíblia em Josué capítulo 2, nos versículos de 9 a 11. Raabe, essa mulher estrangeira que tinha tudo para dar errado na vida, ela faz uma confissão que nenhum dos filhos de Israel, nem mesmo Acã, nem mesmo Josué faz em todo o livro. Olha o que os versículos de 9 a 11 do capítulo 2, Raabe diz: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis os amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa confissão está vindo de uma mulher prostituta estrangeira. Enquanto o povo de Deus havia se esquecido da aliança com Deus, essa mulher reconhece que o Senhor é Deus no céu, é Deus embaixo na terra. Mas algo que eu quero chamar a sua atenção nesse versículo que a gente acabou de ler, no versículo 11, é que Raabe usa um nome para Deus que na sua Bíblia vai estar em caixa alta, em letras garrafais, em letras maiúsculas. Esse nome é o nome da aliança de Deus, que só homens judeus poderiam usar. E ousadamente essa mulher improvável ouve falar a respeito de um Deus que tem aliança com seu povo. E ela, uma mulher, uma estrangeira, uma prostituta, cujos lábios não eram dignos de pronunciar o santo nome de Deus, ela agora pronuncia e diz: esse Deus que tem aliança com vocês é também o meu Senhor, é o meu Yahvé. Irmãos, talvez você se sinta como uma dessas pessoas indignas, talvez você se sinta como uma dessas pessoas improváveis, mas por meio do santo nome do Senhor, nós somos chamados e acolhidos na família de Deus. Talvez na sua casa, na sua família, você já tenha colocado muitas coisas a perder. Mas o Senhor te chama hoje para reconhecer que o Senhor é Deus no céu, que o Senhor é Deus embaixo na terra. E não importa qual passado, não importa qual história você tenha tido de frustrações, de perdas, de desilusões, mas também de pecados terríveis. Deus é Deus acima no céu, Deus é Deus embaixo na terra, e Ele pode ter sim aliança com você, assim como Ele teve com Raabe, que pôde chamá-lo de Senhor, do meu Yahvé. Porém, irmãos, depois da gente ver esses 2 exemplos, a gente pode cair em 2 erros muito grandes na nossa vida. O primeiro erro é a gente olhar para o paradigma de Acã, para a história de Acã e falar: olha lá fulano de tal, está ostentando, pegou a capa babilônica e está vivendo de um jeito muito torto. Olha lá o fulano de tal, vivendo como Acã, prevaricando, faltando no cumprimento do dever. Não cuida direito dos filhos. A gente pode cair nesse primeiro erro. O erro de achar nos outros
defeitos e falar, fulano está colocando tudo a perder. Existe um segundo erro. O erro da gente olhar para o exemplo de Raabe e falar, olha, você tem que ser como Raabe. É o quê, pastor? Você é uma prostituta? Não. Mas agir como Raabe. Ser alguém que ouve e fala, o Senhor é o meu Deus. E eu vou fazer, vou acontecer, vou acolher os mensageiros de Deus. 2 grandes erros. A gente olhar e falar, não faça assim ou faça assim. Porque fazer essa leitura desse texto bíblico é fazer uma leitura moralista e moralizante da palavra de Deus, quando a lição que Deus quer apresentar para a gente é uma lição totalmente diferente. O paradigma de Acã aponta para um outro homem que tomou sobre si a condenação de Acã. Para quem o paradigma de Acã aponta? A história de Acã aponta para Jesus, que também era um homem, também era um israelita de sangue azul. Jesus também era da tribo de Judá, assim como Acã. Porém, ao contrário de Acã, Jesus não prevaricou, Jesus não faltou com o cumprimento do dever, pelo contrário, ele foi obediente ao Pai, ele cumpriu toda a lei. Porém, Jesus morre numa cruz para que Acãs como eu e você não sofressem a condenação da qual Acã, lá do Antigo Testamento, foi digno. Eu e você merecíamos a morte terrível no vale da confusão, onde Acã foi apedrejado, onde ele, sua família e seus bens foram queimados. Eu e você merecíamos isso. Porém, Jesus, o verdadeiro israelita, tomou o meu e o seu lugar. Tomou o lugar de Acãs, miseráveis pecadores. Quando Jesus começa a ser tentado pelas capas babilônicas que Satanás oferece na tentação ali no deserto, Jesus rejeita a todas as tentações de Satanás. Em Mateus capítulo 4, versículos de 8 a 10, nós vemos Satanás falando, tudo isso te darei se prostrado me adorares, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, toda a honra desse mundo eu te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus fez aquilo que Acã não foi capaz de fazer. Jesus fez aquilo que eu e você não fomos capazes de fazer. Mas ele tomou sobre si a nossa condenação. Ele foi moído pelos nossos pecados. Mas para quem o paradigma de Raabe, para quem a história de Raabe aponta? Na história de Raabe não é Raabe que aponta para Jesus, mas é um outro personagem. Um personagem que no versículo 25 do capítulo 6, manda com que os espias fossem salvar Raabe. Versículo 25, capítulo 6, versículo 25, mas Josué salvou a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha. Raabe, meus irmãos, não foi salva simplesmente por ter escondido os homens de Deus. Ela fez isso justamente porque antes de esconder os homens de Deus, ela já havia reconhecido que toda a situação que estava acontecendo ao redor dela apontava para um Deus poderoso que está em ação na história, que quer se relacionar com pessoas tão perdidas quanto ela. Aqui nessa história de Raabe, Josué aponta para Jesus. Em hebraico o nome de Josué é Yahoshua, muito parecido com outro nome que a gente costuma falar nos cânticos, Yeshua, o nome dado a Jesus. Josué e Jesus eram xarás. E esse nome, Jesus, significa o Senhor é salvação. E aqui no versículo 25, o Senhor é salvação, salvou Raabe. É isso que Josué está querendo dizer para a gente. O paradigma daquela mulher que tinha tudo para dar errado, mas que em algum momento da sua história teve um Senhor que era a salvação e que entrou em ação na história para salvá-la de uma destruição terrível. Irmãos, as nossas atitudes, as nossas decisões podem colocar em risco a nossa família. As nossas atitudes, as nossas decisões podem colocar em risco a história da nossa igreja, a história do nosso lar. Porém, todas as vezes que nós errarmos, todas as vezes que pisarmos em falso, nós temos um Senhor, que é salvação.
Todas as vezes que agirmos como Acã, temos um Jesus que tomou sobre si a nossa condenação. Todas as vezes que acharmos que somos indignos e que não merecemos nada, temos um Jesus que vem ao nosso encontro e que diz: eu quero me relacionar com você e eu quero ser o seu Deus de aliança. Que no nome de Jesus nós confiemos a nossa vida, nós confiemos a nossa casa, que nós confiemos as nossas esperanças ao Redentor que não nos deixa pagar pelos nossos pecados, mas que nos oferece a chance de nos arrependermos. Que no nome de Jesus, eu e você, assim como Raabe, reconheçamos o Deus que está em ação no mundo, que quer ser a nossa salvação. O Senhor é salvação, Jeová é salvação. Que Jesus se revele mais uma vez a você. É a minha oração no nome de Jesus, e que tudo aquilo que você já pôs a perder venha se transformar em uma história de bênção, em uma história de redenção, em uma história de reconciliação com Deus da sua vida. Em nome de Jesus.